Oi, gente, eu sou a Amanda, esse rostinho que vos fala. E eu quero muito debater um assunto com vocês, porque não quero guardar só pra mim. E aí vai que mais alguém tem a mesma opinião que eu e a gente pode conversar, falar, explorar mais esse assunto, né? Vai lançar em breve o Diabo Veste Prada 2. E eu lembrei e me conectei muito de coisas que eu senti e vivi quando lançou o Diabo Veste Prada 1. Que é o seguinte, quem nunca sonhou em ter aquela vida? Eu tenho 30 anos e quando eu assisti aquele filme, eu ainda não estava longe, estava longe dos 30 anos. E eu pensava assim, nossa, meu, que glamour, imagina você colocar aqueles looks e aí você entrar e você for pra rua e aí você passar toda pomposa. Ai, gente, para começar, assim, por várias situações, né? Trabalhar em uma revista. Eu sou jornalista e eu sempre me sou formada em jornalismo e eu sempre pensei assim, nossa, que da hora trabalhar numa revista, trabalhar na TV. E esse filme conectava muito com aquele meu momento de vida. E eu pensava que glamour, que maravilhoso seria. Confesso que até a busca do café como secretária para tipo levar para sua chefe, eu achava glamuroso particularmente falando. E aí ela teve todo aquele processo para mudar a identidade, para se adequar ao ambiente, para viver aquilo. Faz parte porque penso eu, né? Se você quer estar naquele ambiente, você precisa se adaptar àquele ambiente. Então, tipo, talvez abrir mão de certas coisas e fazer concessões para que você possa estar naquele ambiente que você quer. Mas, assim, independente disso, eram os looks. Quem nunca imaginou ter um look como aquele? Você já imaginou? Você vai, começa a trabalhar numa revista e aí você tem um guarda-roupa a seu dispor, um closet, várias coisas a seu dispor para que você pudesse estar ali com aquela aparência refinada, chique, estética. Eu achava muito glamuroso. E os filmes, eles vendem pra gente muito essa ilusão de andar na rua com o café. Andar nas ruas de Nova York sempre atrasada, chamando o táxi ali e chegando atrasada. Chegando toda pomposa no trabalho e tal. A gente sabe que na vida real não é assim. Mas a Amanda, assistindo o filme naquela época, vivia essa realidade. Vivia essa realidade. Até quando ela decora os nomes, eu pensei assim, nossa, eu super teria habilidade para fazer isso, porque eu sou muito boa de decorar e eu com certeza iria arrasar. E aí tem toda uma jornada de que ela tem uma transformação de personalidade. Eu vejo isso muito como o que a gente passa no nosso dia a dia mesmo. Muitas vezes a gente passa por certas transformações que levam muito mais tempo do que o filme mostra, mas o filme ele precisa retratar isso de uma forma um pouco mais rápida para caber naquele período do tempo do filme. Mas na vida isso acontece. A gente passa por transformações que fazem a gente talvez mudar a personalidade que a gente tinha antes para se adequar a alguma coisa, para se adequar a algum meio, mas que faz parte do processo. A gente não tá se transformando obrigado. A gente tá fazendo isso para se adequar. E aí, quando ela deixa aquela personalidade um pouco mais menos glamurosa que ela tinha e passa por essa transformação e vai para uma coisa muito mais glamurosa, a gente vê um crescimento da personagem. E a gente, quando menina, quando adolescente, que vê isso, a gente fala, eu quero ser. Eu olhava a Anne Hathaway e falava, eu quero ser a Anne Hathaway. Eu sou jornalista, eu quero trabalhar numa revista ou numa TV. E eu quero ser glamurosa desse jeito, eu quero passar ali pelas ruas de Nova York e atrasada. Então, tipo, comparando assim Nova York com São Paulo, vamos dizer assim, eu quero estar atrasada, quero chegar, quero pegar o café, quero fazer isso. E looks, assim, cada dia um look diferente. Eu confesso que por muito tempo eu me inspirei
Falei, não, eu vou trabalhar cada dia com um look diferente, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro, na nossa vida, não é assim, né? Bem que poderia ser. Eu queria ter alguém à minha disposição, assim, tipo, só pra me dar dicas de looks. E aí tem toda essa jornada, tudo aquilo também que ela tem que aturar para estar. Então ela passa por alguns desafios. A Miranda, nem lembra o nome dela. Ela passa coisas para ela fazer completamente com prazos absurdos, com coisas assim que ela não tem recurso. E aí ela tem uma resiliência para trabalhar com aquilo que ela tem. Tá bom, eu tenho essa tarefa, preciso fazer isso porque eu quero impressionar, porque eu quero estar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ela usa os recursos que ela tem. E a gente percebe muito isso. Eu tenho essa característica um pouco mais mão na massa. Gosto de colocar a mão na massa, de fazer com os recursos que eu tenho mesmo. Não, eu não me limito a deixar de fazer alguma coisa porque eu não tenho todos os recursos que seriam os perfeitos naquele momento. Então eu me adequo à situação. E o filme mostra muito sobre resiliência. Então acho que é um papo muito sobre glamour. Claro, falei muito disso aqui nesse bate-papo. É um papo de resiliência para você se adaptar às situações. É um papo para você, enfim, ter essa adaptabilidade e também saber usar os recursos que você tem para ir em busca daquilo que você quer. E também um pouco sobre crescimento de carreira. E também falando de crescimento de carreira, ela vai, manda o currículo, consegue a vaga, tudo parece sempre muito simples. E a gente sabe que no dia a dia não é tão simples assim. E a Andrea, que é a personagem interpretada pela Anne Hathaway, ela tem um arco brilhante ali, mesmo de resiliência. E também sobre o glamour. Eu acho que o glamour é a parte que mais me pega, assim, sobre a dinâmica. A dinâmica que a gente fantasia e que a gente se conecta em ter aquilo, em fazer aquilo. E a gente sabe que no dia a dia não é tão assim, mas a gente vive aquela fantasia. E eu particularmente acho muito gostoso viver a fantasia quando o filme é bom, quando o filme tem elenco de peso. Eu adoro ver, eu me conecto muito porque aquilo me envolve. E eu, como eu já sou mais emotiva, eu sou mais emocional, eu gosto de me envolver, eu gosto de viver aquela trama, eu gosto de viver aquela. É como se eu, tipo, me conectasse mesmo com aquele momento em que a personagem tá vivendo. Eu acho isso fantástico, eu acho isso muito legal. E imagina trabalhar numa revista de moda. Ai, gente, sempre foi meu sonho. Moda, beleza, beauty, esse universo todo. Então, é isso. Eu acho que tem muito glamour, mas depois no final tem também um reencontro com ela mesma. Então, por mais que ela foi resiliente e por mais que ela conseguiu fazer essa jornada da personagem, no final ela também conseguiu se reconectar com ela mesma. E aí ela percebeu sobre valores, ela percebeu sobre uma série de coisas que acontecem ali que fez ela se reconectar com ela mesma de novo, voltar para a essência. Então sempre voltar para o seu ponto de partida. Então, se você se perder, você saber voltar para o seu ponto de partida, vai estar ali. As pessoas que te amam, que vão estar com você, elas vão continuar ali. E é isso. E eu, como menina, como adolescente, quando eu assisti, eu tinha uma ótica. E depois, mais velha, você acaba tendo uma outra ótica daquilo. Quando você assiste com uma certa idade, você tem um olhar, depois você tem outro. E eu assisti recentemente, de novo, e o meu olhar foi completamente diferente de anos atrás. E eu confesso que eu tô bem na expectativa para ver o desenrolar dessa história, vendo com a minha ótica hoje, que a gente vive o mundo da fantasia mais um pouquinho mais pé no chão. E eu queria saber
se alguém tem algum comentário para acrescentar, se concorda, se discorda disso que eu falei. Se é muita ilusão da minha cabeça, deixa nos comentários, vamos falar. E é isso.